Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos refletir sobre um ponto extremamente importante da nossa fé. E depois que a gente refletir sobre isso, nós vamos rezar. Porque eu tenho certeza que todo mundo, no fim dessa palestra, vai estar com aquela assim, aquela sensaçãozinha de como que será que está minha família? Nós vamos falar de algo chamado novíssimos. O que é novíssimo? Novo é a última coisa, né? Um vestido novo é o último vestido. Novíssimos é o nome, veja que o português é uma língua bem antiga, né? Novíssimos é o nome que se dá para as últimas coisas que vão ocorrer, as últimas das últimas. E o que são as últimas coisas que vão ocorrer na nossa vida? O fim da nossa vida. A nossa morte, o nosso juízo, e ou a nossa condenação ou a nossa salvação. Se formos salvos, vamos para o céu, ou direto, ou passando pelo purgatório. Então, primeira coisa, nós vamos fazer essa pequena palestrinha aqui, porque nós estamos chegando no dia de finados, né? Quinta-feira que vem já é dia de finados. E é importante que nós entendamos bem o que acontece com a nossa alma, justamente para poder aproveitar bem o dia de finados. Tudo que nasce, morre. Não existe nada que nasce e não morre. Ainda não encontramos nenhum exemplo de nada que nasça e não morra. E isso para nós é um alento, isso para nós é uma tranquilidade, porque Deus não é burro, né? Se Ele permite que todas as pessoas, do mais bondoso ao mais pecador, do mais bonito ao mais feio, do mais sábio ao mais tolo, todos eles nascem e depois morrem, isso nos deixa aqui um sinal muito claro, que a vida que importa não é aqui. E isso já nos traz uma grande tranquilidade. Nos traz uma grande tranquilidade porque quando vai chegando um momento em que nós vamos deslumbrando a morte, que a morte vai ficando mais próxima de nós, às vezes vai dando aquela angústia, mas isso é uma bobagem. Porque a nossa vida não é aqui, a vida que importa não é aqui, a vida que importa é no céu. Então, quando nós nascemos, nós estávamos na barriga da nossa mãe, era quentinho, a gente estava lá apertadinho, um barulho desgraçado, que é o coração da mãe, faz, né? Tum, 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 tum. E daí o médico tira a gente da barriga da mãe. Quando o médico nos tirou de lá, ou o médico, ou a parteira, primeira coisa, a gente se esticou. Coisa que nunca tínhamos feito. Ficamos 9 meses apertadinhos. Silêncio, não tem mais aquele coração na nossa orelha fazendo tum, tum, tum. Um mundo aberto. O que nós fizemos quando nós nascemos? Nossa, desesperadamente. E é tão bonito quando a gente vai em maternidade. Hoje eu vou numa maternidade batizar um nenê que nasceu. Até peço oração para ele. Vai chamar José, vou batizar ele hoje à noite. A gente vai em maternidade, a gente vê o choro das crianças, é um choro desesperado, angustiado. Por quê? Porque tudo aquilo que ela conhecia vai deixar de existir. E ela não sabe o que vem pela frente. E olha,
Garanto para vocês, por mais desgraçada que seja a vida, é muito melhor estar aqui do que estar dentro da barriga da mãe. Né? Aqui nós fizemos amizades, aqui nós ganhamos experiência, aqui nós provamos coisas gostosas, aqui nós cantamos, ouvimos boa música, aqui nós fazemos muita coisa boa. Mas mesmo assim, a criança que não sabe que é tão bom viver, ela chora desesperadamente. E eu acho que é mais ou menos isso que acontece conosco quando vai chegando um momento em que a morte está muito próxima, quer pela idade, quer por alguma doença. E quem não tem fé em Deus começa a ficar angustiado, desesperado, porque fala, e aí? Né? Tá bom demais. Então tem gente que não tem medo da morte, tem gente que tem dó de largar a vida. E para que essa dó de largar a vida? Ah, mas é tão bom, né? Lá no céu não sei se vai ter amanditas, sabe? Ah, amanditas para as cucuias, amanditas. O céu vai ter coisa muito melhor. Né? O céu é a plena alegria, o céu é a plena felicidade. Inclusive fizeram uma pesquisa alguns anos atrás, falando do medo da morte. E os mais ricos têm mais medo da morte do que os pobres. Olha que interessante, né? Devia ser o contrário. Porque sabe o que é bom e vai falar, pô, o céu vai ser melhor ainda. Mas não, é porque fala, ah, não, lá não tem amanditas, tá? Então fica perdendo tempo com amanditas. Mas vamos então falar sobre a vida após a morte. Padre João, o senhor já morreu? Não, nunca morri. Então o senhor não tem lugar de fala para dizer-nos da vida após a morte. Porque se eu não morri, como é que eu vou saber como que vai ser a vida após a morte? Eu estou aqui repetindo algo de alguém que morreu e ressuscitou. Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Buda morreu e não ressuscitou. Mao Tse Tung morreu e não ressuscitou. Fidel Castro morreu e não ressuscitou. Quem vocês quiserem morreu e não ressuscitou. Mas Cristo, e eu sou seguidor de Jesus Cristo, morreu e ressuscitou. E Jesus Cristo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, nos diz que na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos diria. Vou preparar um lugar para vós, para onde eu estiver, vós também estejais. Então, o próprio Jesus Cristo, Senhor do céu e da terra, diz que tem uma casa do Pai, diz que tem várias moradas, e diz que vai preparar um lugar para nós, para que onde Ele estiver, nós também estejamos. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que existe um céu. Inúmeras vezes no Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo nos fala do inferno, da geena, do fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, essas duas realidades de céu e inferno não é invenção da Igreja Católica, não é invenção da Igreja Protestante, não é invenção de nada. O próprio Deus nos fala disso. O próprio Deus, que morreu e ressuscitou, nos fala que há um céu e há um inferno. Quando nós éramos criancinhas e aprendemos naquele catecismo, vai dizer que há um bom Deus que dá o céu aos bons e o inferno aos maus para sempre. E é isso mesmo. Há um bom Deus que dá o céu aos bons e o inferno aos maus para sempre. Então vamos falar um pouquinho de céu, vamos falar um pouquinho de inferno, vamos falar um pouquinho de purgatório. Tá? E depois eu vou abrir também um pouquinho para pergunta, porque esses temas são muito curiosos. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, para corrigir um pouco o nosso linguajar.
Existem as criaturas de Deus, as criaturas de Deus são diferentes, então os minerais são os minerais, os vegetais são os vegetais, os animais são os animais. Entre os animais nós temos os humanos, que são desses animados, né, animais de ânima, que movimenta, desses animados, o humano ele é muito distinto dos outros. Por quê? Porque o humano tem uma alma imortal. O humano ele tem algo que nenhum outro animal tem, que é a alma imortal, e porque nós temos essa alma imortal, nós compreendemos que nós somos criaturas e nós temos um Criador. Então, um cachorro consegue fazer 1000 malabarismos, um cavalo consegue fazer grandes truques, né? Quando a gente era criança, ia lá no circo do Beto Carreiro, né? Perguntava para o cavalo, quanto que é 2 mais 2? Daí o cavalo batia a pata 4 vezes no chão, tal. Que maravilha, que cavalo inteligente. Sim, mas o chimpanzé mais habilidoso, o cachorrinho mais fofinho, o cavalo do Beto Carreiro, nenhum deles consegue rezar. Porque eles não têm uma alma imortal. E porque eles não têm uma alma imortal, eles não conseguem compreender que eles são criaturas e eles têm um Criador. Esta alma imortal que vai para o céu ou para o inferno, até o dia do juízo, em que ressuscitaremos de corpo e alma, e daí teremos ou a eterna ventura ou a eterna desventura. Mas é importante ressaltar isso, que por mais fofinho que seja o seu gatinho, por mais simpático que seja o seu cachorrinho, por mais legal que seja o seu cavalo, não tem o céu dos cachorrinhos, não tem o céu dos gatinhos, não tem o céu dos cavalinhos. Pô, padre, que sacanagem. Não, meu cachorrinho. Seu cachorrinho foi legal aqui na Terra, ele fez companhia, ele te deu momentos de alegria, ele te deu carinho, e Deus criou ele justamente para isso. Mas o centro da criação, o ápice da criação, a coisa que Deus fez com carinho foi você, não foi o seu cachorrinho. Então, é até pecaminoso, vocês me desculpem, mas é importante pregar essas coisas. É até pecaminoso quando alguém chega e fala coisas do tipo, eu gosto mais de cachorro do que de gente. Já ouvimos muito, muito, muito. É claro, o cachorro você fala, vem cá, ele vem, e o cachorro você dá uma bronca, ele se esconde. Gente não, gente discute. Então, gente é muito mais desagradável que cachorro. Mas Deus não morreu na cruz. Cadê cruz? Não tem cruz. Aqui, Deus não morreu na cruz por causa da alma dos cachorrinhos, dos gatinhos e dos chimpanzés. Ele morreu na cruz por mim, pelo Senhor, pela Senhora. Nós que somos humanos e temos uma alma imortal. Daí, meu queridíssimo amigo Padre Bruno, estava lá na igreja dele, quando ele estava aqui no Brasil, Padre Bruno, todos vocês conhecem, está em Roma agora. E daí chegou a fiel paroquiana e falou, reza aqui a alma, a missa pela alma do... E um nome assim muito, muito humano, assim, do Zezinho, meu filhinho. E daí ele ficou super condoído, né, que a coitada da paroquiana, tão jovem, tinha perdido um filhinho e tal. Mas quantos anos tinha o Zezinho? Fez 18. Daí ele viu que não estava batendo bem a idade. Né? Daí ele foi descobrir que o Zezinho era um cachorrinho. Né? Não rezou a missa em sufrágio da alma do Zezinho. A mulher ficou muito brava e saiu batendo a porta. Mas o Padre Bruno ele não tinha o direito de rezar uma missa em sufrágio da alma do Zezinho, porque o Zezinho é animado, né? O cachorrinho ele balança o rabinho, ele anda, ele come e tal, mas ele não tem uma alma imortal. Então essa é a primeira coisa que eu vim aqui ser desagradável, mas tudo bem, faz parte do pacote.
Agora eu vou ser mais desagradável ainda. Existem os vegetais, os minerais, os animais, os humanos e os anjos. Cachorro é cachorro, gente é gente, anjo é anjo. É diferente. Humano tem corpo e alma. Anjo não. Anjo não tem corpo. O anjo pode até se fazer visível. E daí tem as histórias bíblicas que nos falam dos anjos, né? Que é o anjo que vai anunciar a Virgem Santíssima, se faz visível. O anjo, ele pode se tornar visível, mas o anjo não tem corpo. Como ele não tem corpo, ele não tem matéria, ele não morre. Mas anjo é anjo. Daí vem a parte super desagradável para o padre falar. Morreu um nenê. Virou anjinho. Não virou anjinho. Morreu um nenê. Olha, gente, coisa mais horrorosa do mundo é quando a gente tem a tristíssima obrigação de fazer um enterro daquilo que nós popularmente aqui no Brasil dizemos de um anjinho. É horroroso, você não sabe o que fazer, você não sabe o que falar, você não sabe como consolar. A mãe acabou de sair do parto, a mãe está dolorida, a mãe está triste, a mãe está decepcionada. Assim, é desesperador. Eu espero que nenhum de vocês tenha que passar por este momento tão difícil. Mas não é teologicamente e catequeticamente correto dizer que virou um anjinho no céu. O que eu posso dizer, daí eu posso dizer com tranquilidade, sem medo de ser feliz, que se aquela criança morreu com a graça do batismo, aquela criança é um santo no céu. E é tão interessante a igreja em sua grande sabedoria. Todo mundo aqui já foi em velório? Forçar aqui a memória de vocês. Vocês lembram a cor da estola do padre? Era roxa. Roxa que a triste espera, né? A tristeza da espera. Agora, enterro de criança pequenininha não é roxo. É branco, porque não tem pecado, então está salvo. Então você pode dizer tranquilamente para alguém que perdeu um nenezinho, ou uma criancinha pequenininha, está salvo. É um santinho que está no céu. É um santo que está no céu. No dia de Todos os Santos do ano passado, eu tinha uma senhora na minha assembleia que tinha perdido o filhinho dela há poucos dias. E eu falei, a senhora é mãe de santo. E daí ela ficou muito brava comigo, porque ela pensou que eu estava falando de macumba, mas não tem nada. Depois eu telefonei para o marido dela, falei, pelo amor de Deus, explica para ela o que eu quis dizer, né? Mas dia de Todos os Santos está chegando, inclusive. Ela vai lembrar, com certeza, que eu chamei ela de mãe de santo. Mas, sim, é um santinho. Quem está no céu, está salvo, é um santinho. Então, essas criancinhas não são anjos, mas são santinhos. Isso podem ter certeza, tá? E as criancinhas que morrem sem o batismo? Boníssima pergunta, Padre João. E as criancinhas que morrem sem o batismo? No século XII, então, essa pergunta foi feita a um grande teólogo chamado São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino disse, olha, o batismo é imprescindível para a salvação. De tal forma que quem morre sem o batismo, mas sem culpa de não ser batizado, vai para um lugar igualzinho ao céu, tão bom quanto o céu, um pouquinho pior, porque não tem a visão beatífica, não tem a visão de Deus. Mas é um lugar de refrigério, é um lugar bom, é um lugar maravilhoso, tal. E
deu o nome para esse lugar de limbo. Então, se perguntar para todo mundo que tem mais de 30 anos, para onde vai a criança que morre sem batismo, a grande maioria, todos nós, vamos falar, vai para o limbo. Mas o magnífico Papa Bento XVI, ele chegou e falou, peraí, São Tomás de Aquino é maravilhoso, um teólogo excepcional, mas São Tomás de Aquino não é magistério da Igreja. Então, não necessariamente o que São Tomás de Aquino fala é fé da Igreja. Não necessariamente. Vocês estão entendendo? A grande maioria é, mas não necessariamente. Então, a opinião de um teólogo é chamado teologúmeno. E o gigantesco Bento XVI vem nos lembrar, então, o limbo não é doutrina da Igreja, e sim um teologúmeno. E daí o pessoal falou, o Papa acabou com o purgatório, com o limbo. Não, o Papa não acabou com limbo nenhum, coitado do Papa, não tem nada a ver com isso. O Papa só nos lembrou que isso é a opinião de um teólogo. Pode ser que tenha, pode ser que tenha. Pode ser que não tenha, pode ser que não tenha. Importa? Quando a gente morrer, a gente vê lá como é que é. Mas Deus é bom. Isso o Papa ressaltou. E Deus tudo pode. Isso o Papa também ressaltou. Eu não sou obrigado a acreditar em limbo. E eu não sou obrigado a acreditar que não tem limbo. O Papa, em sua gigantesca sabedoria, um grande teólogo que era, diz que isso é um ponto livre para o católico. Né? Eu, particularmente, João, prefiro acreditar que as criancinhas que morreram sem culpa e sem o batismo vão para o céu. Daí ela prefere acreditar que vai para o limbo. Quem que está certo? Os dois, porque não está fechada a questão. Vamos agora falar de quem tem mais de 7 anos. Quem tem já o juízo. Quem tem já o juízo, sabe o que é certo e o que é errado, morreu com o seu batismo e foi julgado. Para entrar no céu, eu tenho que estar em estado de graça. Eu recebo esta graça no batismo. Eu perco essa graça toda vez que eu peco mortalmente. Então, eu não tenho o ticket de entrada no céu quando eu peco mortalmente. Toda vez que eu me confesso, eu restituo a graça que eu recebi no batismo. Entenderam? Então, alguém que não foi batizado precisa confessar? Não. Porque a confissão é para restituir, para devolver a graça que recebeu na pia batismal. Se nunca foi batizado, não tem por que confessar. No momento em que receber o batismo, vai receber a graça. Pois bem, a pessoa com mais de 7 anos, já com seu juízo, batizada, ou seja, recebeu a graça no batismo, morreu. Morreu em estado de graça? Sim, está salvo. Morreu sem o estado de graça? Não está salvo, está condenado. Padre, o que é pecado? Não desesperem-se, tá? Porque agora vocês já estão fazendo aqui todas as contas da quantidade de gente que vocês gostam que vai para o quinto dos infernos. Não, calma. Não se desesperem. Para haver pecado grave, tem que ter matéria grave, consciência e vontade. Até que ponto? Matéria grave é matéria grave. Deus nos diz o que é matéria grave, os 10 mandamentos. Até que ponto a pessoa tinha consciência e vontade quando ela cometeu aquilo lá? Até que ponto ela tinha clara consciência da gravidade do que ela estava fazendo e clara vontade do que ela estava fazendo?
Então, tem um santo na igreja que era viciado em ópio. Era um santo drogado. Ele era drogado. Ele era viciado em ópio, porque era o que tinha na época para se viciar. Ele era um médico chinês, ele se viciou em ópio, ele cuidava dos pacientes tal, e acabou se viciando em ópio, e ele se tornou um lixo humano. Né? O ópio desgasta a pessoa tal. E ele morreu mártir, defendendo a igreja. Só que ele, toda vez que ele pecava, que ele caía no ópio, ele ia se confessar. Caía, ia se confessar. Caía, ia se confessar. E o padre, estamos falando aqui do século XVIII, XIX, acho que XIX. O padre teve a genial ideia de falar, olha, eu não vou mais atender sua confissão, porque você está pecando muito. E um dia vão invadir a igreja, ele pega e se martiriza, defendendo a fé. E morre como mártir. Só que ele não tinha confessado, porque o padre não estava mais atendendo a confissão dele. Veja, tinha matéria grave, não matar, porque usar droga é pecado contra o 5º mandamento, você se mata. Tinha consciência, ele era médico, ele sabia o que aquele ópio estava fazendo nele. Mas ele tinha vontade, ou era uma coisa fora do seu controle? Não sei. Deus conhece. Deus conhece cada fibra de cabelo. Mas morreu mártir e foi para os altares. Né? Agora eu não lembro o nome dele. Mas é interessante nós imaginarmos que muitos dos que nós conhecemos que têm uma vida errada ou porque é escravo do pecado, porque o pecado nos escraviza, e daí não sei até que ponto ele tem a vontade de pecar, ou é tão idiota, porque tem gente que é de um nível de idiotice, geralmente os mais inteligentes são mais idiotas, porque estão acostumados a que todos concordem com ele e não conseguem baixar a crista. É um idiota tão idiota que não consegue aceitar a verdade da fé. Então, não se desesperem quando morre um parente de vocês, que vocês veem que não tem uma vida virtuosa. Não se desesperem, tá? Morreu negando a Deus. Morreu negando a Deus, Deus, muito simpático, muito coerente, muito gentil, vai dar à pessoa que morreu negando a Deus a escolha que ela fez durante a vida. Vai mandá-la para um lugar que não tem Deus. A pessoa não quis Deus. Ah, Deus é mau, manda para o inferno. Não. É a gente que vai para o inferno quando nega a Deus. A gente fica a vida inteira dizendo não quero Deus. Morre sem querer Deus. Deus vai aceitar bem essa nossa proposição. Vai para um lugar que não tem Deus. Qual é o problema do inferno? O problema do inferno é que Deus é amor. Se não tem Deus, tem amor no inferno? Deus é perdão. Se não tem Deus, tem perdão no inferno? Deus é luz. Se não tem Deus, tem luz no inferno? Então o inferno é desesperador. O inferno é a pior realidade que seja possível cogitar. Porque ele não tem nada de bom, porque ele não tem Deus. Então, assim como o escuro não é uma coisa, o escuro é a ausência de luz, o inferno é infernal, não porque tenha chamas, é porque não tem Deus. E Deus é tudo de bom. Olha que interessante, pensa no pior lugar que pode ter. Eu, quando penso no pior lugar que pode ter, eu penso na prisão, na cadeia. A cadeia é horroroso, mas pode ser que tenha uma amizade dentro da cadeia. A cadeia é horroroso, mas pode ser que tenha um ato de gentileza dentro da cadeia. A cadeia é horroroso, mas pode ser que na cadeia tenha uma gratidão, um sorriso, uma piada. No inferno, não.
E daí eu tinha um coroinha muito querido que ele disse: padre, eu tive uma ideia de bugar o inferno. Bugar é fazer o sistema não funcionar, né? Eu falei: pois não, como que se buga o inferno? Ele falou: é só eu ir para o inferno, chegando lá eu fico fazendo caridade. Não consegue, coitado. Bonzinho, tinha boa intenção, queria bugar o inferno. Mas não consegue, porque não tem Deus. E não tendo Deus, você não consegue ser amor, você não consegue ser caridade, porque Deus é a fonte do amor e da caridade. Então o inferno é horroroso por causa disso. Agora, o céu não. O céu é a plena felicidade, é o pleno amor, é o pleno perdão, é a plena paz, é o pleno tudo. Por isso que o céu é maravilhoso. E daí vem a questão do dia de finados. Bom, morreu minha tia. Morreu minha tia. Ela está no céu ou ela está no inferno? Bom, se ela está no inferno, não adianta eu rezar para ela. Ela está no inferno. Ela escolheu ir para lá. Não adianta rezar para ela. Ela está no céu, não adianta eu rezar para ela. Eu posso rezar pedindo a intercessão dela. Por que eu vou rezar pela minha tia no dia de finados? Porque a minha tia pode não estar no inferno e pode não ter chego ao céu. Ela pode estar num lugar que teologicamente nós usamos o termo purgatório para purificar-se. A palavra purgar, em português, é purificar, tirar o que há de ruim, né? Vamos purgar este bairro de todas as lagartas. Então vamos tirar as lagartas desse bairro, né? Estou com um problema de prisão de ventre, vou tomar um purgante. Eu vou tirar tudo que há de ruim dentro do meu estômago, aqui, do meu sistema digestivo. Purgar é livrar daquilo que tem de ruim. Então, a Santa Igreja, baseada nas Sagradas Escrituras, vai dizer o seguinte: há um lugar em que nós, depois de salvo, Deus fala: não, você vai para o céu, só que você não pode entrar no céu desse jeito. Você vai purgar aquilo que você ainda não tem plenamente puro, plenamente purificado. Então você vai tirar, vai livrar-se, não do pecado mortal, mas daquela preguicinha, daquela gulazinha, daquele rancorzinho, daquele, sabe, aquela coisinha que a gente até já acostumou? O purgatório é para isso. As benditas almas do purgatório estão salvas. Elas só não estão no céu. E elas, então, vão, por meio da nossa oração, purgar-se mais rápido, livrar-se daquilo que há de ruim de forma mais rápida. E é por isso, então, que eu devo rezar pelas benditas almas do purgatório. Porque a minha oração pode ajudar muito as almas dos fiéis que estão lá purgando, sofrendo no purgatório para que elas possam chegar no céu. Toda a missa tem esse efeito. Por isso que eu vou mandar rezar missa pelos meus fiéis defuntos. Todo terço pode ser colocado pelos fiéis defuntos. Por isso que um velório decente, um velório legal, um velório bem feito, é um velório em que termina um terço e começa outro. Pela alma do fiel que faleceu. Eu vou muito em velório. Tem velório que, né? Tem velório que é um evento social, né? Tem velório que
que um parente encontra o outro, ciclano, tal, tá aqui o corpo no meio, o cara, ciclano, me dá um abraço, né? Dona ciclano, aquele pudim de leite, qual é a receita? Tá, tem velório que o sujeito vai lá para vender o chevette dele. Tá? Velório não é para isso. Velório é para você rezar pela alma do fiel defunto. Então, velório é para rezar. Vai num velório, leva o seu terço. É claro, daí vai ver um parente que não vê faz muito tempo, vai ficar feliz, vai querer pôr a conversa em dia, tudo bem, mas não deixa de rezar pelo menos um terço, pelo menos uma dezena, pela alma do fiel defunto que você está velando. Assim sendo, meus queridos irmãos, a oração pelos mortos, ela é algo muito próprio do catolicismo. Como eu disse para vocês, o nome purgatório não está na Bíblia. Mas essa ideia de ter um lugar para purgar, isso está. Onde? Livro de Macabeus. Livro de Macabeus, quando teve a revolta macabaica, os macabeus oferecem sacrifícios no templo pelos que morreram. Bom, então faz parte das Sagradas Escrituras, faz parte da tradição da igreja, faz parte do magistério. Então rezar pelos mortos é algo bom, é algo católico, é algo que devemos fazer. Nossos irmãos protestantes insistem que nós não podemos rezar pelos mortos. Por que que os nossos irmãos protestantes dizem que não podemos rezar pelos mortos? Porque os nossos irmãos protestantes vão dizer que na Bíblia não tem nada dizendo que tem que rezar pelos mortos. Nessa Bíblia tem. Mas a Bíblia deles tem 7 livros a menos. Que o bonitão do Martinho Lutero não traduziu. E ele não traduziu porque ele odiava a ideia de purgatório. E ele odiava a ideia de purgatório porque ele morria de medo de condenação. Então, ele dá uma... Como diria aquele personagem do programa humorístico antigo, dá um somebody love em 1500 anos de santa doutrina, e fala, não importa se o cara era bom ou se ele era mau, não importa se ele vendia a mãe sem discutir o preço e ainda não entregava, não importa, porque basta a graça, só a graça. E se Deus quiser salvar, Deus vai salvar. E daí vem o outro suíço, João Calvino, e fala, e digo mais, a gente ainda sabe quem Deus vai salvar e quem Deus não vai salvar. É a teoria da predestinação. Predestinados. E sabe como que a gente vai saber se o cara é predestinado ou não? Se ele está bem, se tem sucesso. Se ele está bem, ele é abençoado por Deus, está salvo. Se o outro está na rua da amargura, isso daí não tem nem o que fazer. Daí, se eu quero ser salvo, o que eu vou fazer? Bom, se eu não estiver bem, pelo menos eu vou fingir que estou. Porque... né? Então, realmente, é uma pataquada, vocês vão me desculpar, e é bom, porque daí está filmando, depois eu sou processado por intolerância religiosa, não tem problema também. Mas é uma palhaçada, porque você deturpa toda a sã doutrina justamente para tirar algo que está nas Sagradas Escrituras, e se algum irmão separado disser para vocês que não está na Bíblia, vocês falam, está sim, livro de Macabeus. E fala, procura no livro de Macabeus. 12, 41, 45. Primeiro ou segundo livro? Segundo Macabeus? Tá. Mas não dá o número não, manda ele procurar.
Porque daí ele vai ficar virando a Bíblia dele de cabo a rabo e não vai achar Macabeus. Vai ser bem legal. E daí a senhora dá uma Bíblia, edição Ave Maria, de preferência. Segundo Macabeus, são 2 cartas aos Macabeus, 12, 41, 45. Tá bom? Por isso que não tem melhor coisa que eu posso fazer pelo meu morto do que rezar para ele. Chorar os mortos é inútil para o morto, porque a nossa lágrima cai no chão e pronto, no máximo molha a roupa. Agora, rezar pelos mortos é muito importante, porque a nossa oração sobe para o céu e pode livrá-los do purgatório. Por isso que, depois do dia de todos os santos, ou seja, aqueles que estão salvos na glória do céu, nós rezamos pelos fiéis defuntos que estão no purgatório, para que eles possam atingir a glória dos céus. Tema espinhoso, tema difícil de engolir. Então eu abro para as perguntas. E, por favor, não existe pergunta burra. Pergunta burra é aquela que não foi feita. Então, por favor, façam as perguntas que as senhoras quiserem. O senhor falou que ninguém ressuscitou, né? Só Jesus. Lázaro ressuscitou, né, pai? Isso, Lázaro ressuscitou. Mas ele não contou nada, né, o que tinha acontecido. Pode ter até contado, mas ninguém teve a ideia de escrever. Ah, então tá bom. Mas ele deu uma sumida, Lázaro, né? Né, padre? Não. Porque a gente tem uma hora que ele desaparece, né? Até dizem que ele foi morto. Como é que é a história do Lázaro? Então, Lázaro, ele, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria. Lázaro, ele morre. Nosso Senhor o ressuscita depois de 8 dias. E as próprias Sagradas Escrituras vão nos dizer que desejam matá-lo, né? Buscam matá-lo. Mas não nos diz o fim da história. Parece, né? que ele fugiu, né? Ele saiu Então, de lá depois daí, que Jesus morreu. Daí temos 1000 versões. Uma das versões, simpaticíssima, foi para a França. Foi para a França, olha que legal. Mas, Chiquérrimo, né? Foi para a França. ô padre, quando o senhor fala que a gente reza pelas almas do purgatório e a gente pode curar, quer dizer, ajudar elas a saírem mais depressa. Isso. Mesmo que a gente, porque que eu saiba, os santos têm, por exemplo, o Padre Pio era sempre chamado pelas almas que apareciam, até quando ele estava rezando, né, de madrugada na igreja, elas apareciam assim, vestidas, né, normais, e pediam oração para ele, para elas saírem mais depressa do purgatório. Agora, ele era um santo, né, padre? Agora, nós, com todas as nossas imperfeições, nós temos essa força? Para ver ou para rezar? Não, para rezar. Para rezar, para tirá-las muito. mais depressa do purgatório. Muito, muito, mas não é por uma força sua. Não? É pelo que é a oração. Pela a oração é uma coisa espantosa. A oração, bom, primeiro que a senhora é filha de Deus. Então, a senhora não é pouca coisa. Mas a oração é uma coisa que tem um poder espantoso. O poder prático da oração, a mudança que a oração faz numa vida, é algo que a gente não consegue imaginar. Então, às vezes, eu pego e dou uma penitência, falo, reza uma Ave Maria, a pessoa fala só, não é só. Não consegue imaginar no plano sobrenatural o poder de uma Ave Maria. Então, a nossa Ave Maria pode valer muito para tirar uma alma do purgatório. A nossa Ave Maria, uma missa, um jejum, uma caridade, um bendito, tudo isso somado, eu tenho certeza não, a Santa Madre Igreja nos ensina que tudo isso serve de remédio para ajudar os nossos fiéis defuntos a purgar. Limpar. Pois não, filhinha? Padre, como que fica esta análise em relação ao batismo de criança? Tem pais que são ateus e não batizam. Sim. E a criança, 2, 3, 4 anos, vem a óbito por um problema, né, de saúde.
Como que é o pai que resolve, pai e mãe, se vão ser batizados de acordo com a crença? Como que é justificado isso no céu? A criança não escolhe, a opção Não, é não, dela. não. Para a criança eu tenho certeza que é o que o Papa Bento XVI nos disse. Deus é bom. Deus é muito bom. E Deus não vai impor uma culpa que a pessoa não tem culpa. Aquela criança de 2, 3 anos não podia ser ela batizada pela vontade dela. Houve culpa de outros. E aquela criança de 2, 3 anos está acima disso. E ela vai para o céu como se fosse uma criança batizada ou vai para o limbo? Então, é aquilo que eu falei. Se a senhora quiser crer que ela vai para o limbo, ou se a senhora quiser crer que ela vai para o céu como uma criança batizada, por causa do batismo de desejo, que se ela tivesse oportunidade ela seria batizada, os dois modos estão lícitos e dentro da possibilidade da Santa Igreja, que não fechou questão na questão do limbo. O limbo não é dogma, entendeu? Então, como não é dogma, não é obrigatório crer nele. Entendeu? Sim. Ou eu deixei mais confuso ainda? Existe um negócio chamado batismo de desejo. O batismo de desejo é o seguinte, o senhor Ping Pong mora lá em Pequim. O senhor Ping Pong é o chinês mais legal de Pequim. O senhor Ping Pong, ele louva a Deus do modo dele, ele é fiel à esposa, ele faz caridade, ele ajuda o próximo. O seu Ping Pong é o cara mais cristão de Pequim sem saber que existe Jesus Cristo. Ele não sabe que existe Jesus Cristo, mas ele vive como um cristão. O seu ping-pong vai morrer e vai receber os méritos do batismo, porque o seu ping-pong não teve culpa de não conhecer Jesus Cristo. Ele não teve culpa de nascer em Pequim. Ele vai ter os méritos do batismo mesmo não sendo batizado. E essa criança de 2, 3 anos não teve nem oportunidade de fazer o bem. Essa criança ela tem menos culpa ainda que o seu ping-pong. Então, como que eu posso dizer que essa criança também não vai ter a graça que é dada pelo batismo de desejo? Eu não posso dizer isso. Batismo de desejo. Batismo de desejo são algumas formas de receber a graça santificante. O batismo sacramental, o batismo de desejo e o batismo de sangue. Batismo de sangue não é ser batizado com sangue, que isso é nojento. O batismo é com água. Batismo de sangue é quando você, mesmo não sendo cristão, derrama seu sangue para defender a fé de Cristo e da igreja. Poxa vida, o sujeito derramou seu sangue para defender a fé de Cristo e da igreja. Esse sujeito não tinha vontade de ser cristão? Claro que tinha. Ele nem está entendendo direito o que está acontecendo. Mas ele recebe as graças próprias do batismo. Então, nós não precisamos ficar desesperados. Mas o batismo de desejo do menino Teve. Ele não teve nem oportunidade de não ter. Ele não teve nem oportunidade de um dia negar Cristo, porque ele nem sabia o que era Cristo. O pai e a mãe sonegaram dele essa informação. Agora, o que vai ser feito desse pai e dessa mãe, também não sei, porque eu não sei até que ponto. Houve matéria grave? Houve. Mas até que ponto teve consciência e teve vontade? Se o pai e a mãe não são tão idiotas a ponto de não ter consciência, ou tão viciados nas coisas mundanas a ponto de não ter vontade. Tá? O que a gente não pode esquecer é que Deus é bom. Dizem os sábios que no céu nós vamos ficar surpresos com 3 coisas. A primeira coisa, quem está lá, que a gente achou que não ia estar. A segunda coisa, quem não está lá e a gente tinha certeza que ia estar. E a terceira coisa que vai nos assustar, que nós estejamos lá. Então,
Padre, Pois não, filha. assim, quando a gente está falando do purgatório, por exemplo, no Novo Testamento, o Evangelho de ontem, em Mateus 12, em Lucas 12, fala assim: aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a vontade, será chicoteado muitas vezes. Exato. Isso pode ser o purgatório? Não. Não. Se ele sabia, é a parte do empregado que sabia ou do empregado que não sabia? O empregado que não sabia. O empregado que não sabia, Esse aqui nada preparou, mas fez nem algo agiu, que merecia castigo. mas será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Mas será chicoteado. Isso, então É o purgatório. E tem aquela também que não sairás daqui enquanto não pagares Os todos últimos o que tostão. deves. Também é purgatório no Novo Testamento. Sim. Vejam, então, está certo que nas Sagradas Escrituras não tem a palavra purgatório? Sim, nas Sagradas Escrituras não tem a palavra purgatório, mas tem essa ideia de purgar. Na passagem de Lázaro, do rico e de Lázaro, Do pobre Lázaro, sim. está em Lucas. Será que eles não viram que tem a condenação e também não tem a predestinação? Porque se tivesse, o rico iria para o céu, não é isso? Maravilhoso, a senhora é ótima. Não, eu não. A senhora é ótima. Mas, olha, filha, o problema é que a gente acredita no que quer acreditar. Explica que elas não entenderam. Tá, existe uma passagem das Sagradas Escrituras em que Nosso Senhor conta uma parábola de um rico que dava finos banquetes e de um pobre que morava na porta da sua casa, chamado Lázaro, e que não tinha nem as migalhas para comer. Quando morreu o rico e o pobre, um foi para o seio de Abrão, ou seja, vai para um lugar onde estão os santos, e o outro foi condenado à tortura eterna. O rico está condenado. E o pobre está... Daí ela falou, como é que cola a predestinação diante da passagem? E daí o problema é muito mais sociológico do que religioso, que a gente acredita no que quer acreditar. Então eu vou num médico e ele fala, você tem câncer. Vou no outro e ele fala, você tem câncer. Vou no outro e ele fala, você tem câncer. Vou no outro e ele fala, você tem câncer. Daí eu vou na benzedeira e ela fala, não, Mizanfi, toma esse chá de cidreira que passa. Daí eu falo, finalmente, achei a mãe preta, graças a Deus, eu já ia fazer cirurgia. Então, infelizmente, o sujeito acredita no que ele quer acreditar. E a condenação continua. Pois não, filha, boa pergunta. Quando uma pessoa está inconsciente e recebe a unção dos enfermos, e você sabe que ela é uma pessoa que não foi um católico praticante, nada disso. Mesmo ele estando consciente, os pecados são perdoados? Inconsciente, desculpa, então, inconsciente. Primeiro, eu não sei o quanto ele está inconsciente. Uma vez eu dei uma unção dos enfermos para uma senhora, que ela estava completamente apagada, mas assim, o sinal vital não deu uma graça lá. Porque às vezes modifica o sinal vital. Eu gosto de dar a unção dos enfermos e fico olhando o aparelhinho. Às vezes muda o batimento cardíaco, etc. Bem legal. Mas às vezes está do jeito que fica. Essa senhora estava apagada. Eu dei a unção dos enfermos, depois ela se recuperou. E ela era uma nordestinona, assim, né? Falava com aquele sotaque carregado. Ela falou, olhe, de todos os padres que foram lá, gostei mais de você, Padre João, que o senhor falou isso, isso e aquilo. Ela estava apagada, mas decorou tudo que eu falei. Então, eu não sei até que ponto, quando eu chego para um sujeito completamente apagado numa cama e falo, Ciclano, aqui é o Padre João, vim dar a unção dos enfermos, se você está me ouvindo, pede perdão a Deus dos seus pecados, e daí eu dou absolvição, eu não sei até que ponto ele está participando ou não. Padre, eu queria fazer uma pergunta. Pois não, filhinha. Eu já tomei unção dos enfermos 2 vezes, quando eu estive para fazer algumas operações. Sim. Então, eu queria que o senhor explicasse da possibilidade de uma pessoa estar para fazer um procedimento, uma operação,
se ela pode buscar um sacerdote e pedir a unção dos enfermos. A unção dos enfermos, pelo Código de Direito Canônico, pode ser dada em 2 ocasiões. Ou perigo iminente de morte, ou idade avançada. As duas são colocações muito amplas. O que é perigo iminente de morte? Então, veja, eu sou de uma época que a pessoa fala, tem que fazer uma cirurgia. A gente fala, não é nada. Não, mas é anestesia geral. Opa, anestesia geral, né? Para quem tem cabelo branco que nem eu, ouve a palavra anestesia geral, você fica com mais medo da anestesia geral do que da cirurgia. Então, há perigo de morte? Há perigo de morte. Agora, se você pegar um padre 20 anos mais novo do que eu, e falar, não, vamos fazer uma cirurgia, é coisa simples, mas tem anestesia geral, ele não vai achar perigo de morte nisso. Então, pode ser que esse padre não queira dar, se for uma cirurgia que o perigo de morte seja muito pequeno. E o outro problema é a idade avançada. O que é a idade avançada? Eu, por exemplo, só dou unção dos enfermos, se a pessoa não estiver doente, para quem tem mais de 80. Porque, para mim, a idade avançada é mais de 80. Eu tenho 78. Não, 78 é garotinha. 78, na minha opinião, tem que pegar fila ainda. Agora... Quer dizer que, então, a pessoa que vai se submeter a uma cirurgia e vai tomar anestesia geral, ela pode pedir a unção dos enfermos? Pode pedir, mas não precisa ser só isso. Também, se for uma cirurgia muito perigosa, mesmo que não tenha anestesia geral, é que realmente me falta conhecimento de medicina para poder dar um bom exemplo. Mas, por exemplo, parto, eu sei que o parto ele é feito com uma anestesia que não é geral, que é a RAC. Sim. Mas existem partos tão complexos que a mãe pode estar em perigo iminente de morte. Então, nesse caso, mesmo não sendo anestesia geral, como há um perigo de morte, ela pode pedir para o padre a unção dos enfermos. Padre, eu tenho uma dúvida. Pois não. O senhor falou das almas que estão no céu ou no purgatório. E as demais almas de pessoas muito ruins, ótimo. por exemplo, os nazistas, esse pessoal que está bombardeando, fazendo tanta maldade, o que se faz com essas almas? Inferno. Sim, mas não tem reza, não tem nada. O que se faz por essas pessoas? Bom, primeiro, vamos lá. Vamos viajar na maionese? Posso viajar na maionese? Vamos viajar na maionese. Benito Mussolini. Mas eu gostei dessa pergunta, porque assim, eu estou me recusando a assistir televisão. Porque nós íamos para Israel no dia 11 Isso. e no dia 7 teve todo esse estouro aí. Isso. Então, eu entendi que foi um livramento. Foi mesmo. E aí, com tudo isso que a gente tem visto na televisão, estou me recusando agora a assistir, porque assim, o que esses grupos têm feito com crianças, idosos e tudo mais, e mesmo nós aqui estamos vivendo com pessoas muito más, várias circunstâncias. Então, a pergunta é, o que nós, católicos, podemos fazer para essas pessoas que eu acredito que elas não têm iluminação? Reza para conversão. Reza para conversão. Mas, por exemplo, os que morreram. Vamos pegar o Benito Mussolini, ditador italiano. Ruim para chuchu. Ruim. Ruim daquele de quebrar o cartão do Bolsa Família só para ver a avó chorar. Ruim. Benito Mussolini foi batizado, foi criado na lei de Deus e da igreja. Mas ele, desde adolescente, era da pá virada. Ele sempre foi ruim. O histórico de vida dele é ser ruim. Mas, quando ele foi pego, tomando lambada, e enforcaram ele, pode ser, não estou dizendo que foi, mas pode ser que naquele momento que ele estava estribuchando na corda, com a população dando pancada nele, profundamente, vai para o céu. Olha, se tem um caboclo que tem que purgar, é o Benito Mussolini. Mas em 1950 teve o Ano Santo.
E daí tinha aquele bando de padre italiano que falava, mas coitadinho do Benito, do Duce, vou oferecer a indulgência do Ano Santo pela alma do Duce. E deve ter tido um monte de padre italiano que ofereceu todas as missas, as rezas, os não sei o quê, pela alma do Mussolini. Pode ser que o Mussolini esteja no céu. Pode ser, Deus é bom, quem é ruim somos nós. Se a gente cuidasse desse departamento, ele não estava. Mas Deus é bom. Deus é bom. A igreja nunca declarou ex cátedra que alguém está no inferno. A igreja já declarou que alguém está no céu. Mas a igreja nunca declarou que alguém está no inferno. Porque Deus é bom. Quer dizer que está liberado fazer bobagem? Não. Mas quer dizer que a gente não pode duvidar do poder de Deus de salvar uma alma. E eu queria que a gente pensasse naquele nosso parente que a gente acha que não se salvou. E vamos rezar por ele. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, abençoe Deus Todo-Poderoso a vós, e que as almas dos fiéis defuntos que padecem no purgatório alcancem a misericórdia de Deus. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, viu, gente? Parabéns. Eu e minha casa servirei